Essa é a nossa aula de emergências ortopédicas. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou ortopedista. Eu formei em medicina na UFMG em 2013, depois eu fiz ortopedia e traumatologia, e depois eu fiz outra especialidade, que é a cirurgia da mão. Trabalhei como preceptora de residência médica, trabalho na SET, que é a Comissão de Ensino da SBOT, Minas. SBOT é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Já trabalhei com medicina do esporte no Atlético Mineiro e hoje trabalho com assistência, né, na prática, fazendo cirurgia, consultório e também com os cursos online. Meu Instagram, esqueci de falar, né, pessoal? Vocês não me conhecem ainda lá no Instagram, depois vocês dão uma olhadinha. Tem muitos casos interessantes. Hoje tem um caso lá para vocês tentarem adivinhar o que é. Marcela Ortopedista, com 2 L's, @Marcela Ortopedista. Eu vou enviar essa aula para vocês no final, eu mando o PDF com os slides, então quem quiser baixar depois o PDF é só entrar nesse grupo de WhatsApp, é só ler o QR Code com o telefone, que vai direto para o grupo, e no final da aula, uns 10 minutinhos depois que a gente termina a aula, eu mando o PDF lá. E sempre mando de todas as aulas que eu dou, então lá sempre chega material novo, tá? Se quiserem participar e ficar lá no grupo, fiquem à vontade para receber esses materiais, são gratuitos e não precisam aí ficar correndo para anotar tudo, porque se precisar vai ter lá depois no final. O que vamos falar aqui hoje, né? Eu selecionei 4 emergências ortopédicas para a gente falar. Tem algumas outras mais específicas que podem aparecer no plantão também, mas essas 4, elas vão chegar para a gente no pronto-socorro, no pronto-atendimento, mesmo se a gente estiver de plantão, na clínica médica, em um lugar que talvez não tenha ortopedista, talvez a gente tenha que atender esse paciente. Né? Se não tiver um ortopedista de plantão, o clínico ou o cirurgião geral que tiver ali de plantão vai ter que receber esse paciente. Então, tem que saber fazer diagnóstico. Uma frase que eu gosto muito é que a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, a gente só vai conseguir fazer um diagnóstico se a gente já tiver visto alguma vez, ou um caso clínico, ou ter lido alguma vez no livro, conhecer aquele diagnóstico, saber que aquilo existe, saber como diagnosticar. Só assim a gente consegue suspeitar daquele diagnóstico para poder conduzir aquele caso. E a gente só vai conduzir um caso e tratar se a gente souber o que é, né? Então, por isso é importante a gente falar disso aqui hoje, mais ainda para quem vai fazer ortopedia, porque isso vai chegar no nosso plantão frequentemente. Então, vamos falar primeiro aqui da síndrome de compartimento. A síndrome de compartimento é quando a gente tem uma pressão aumentada dentro de um compartimento osteofacial. Por exemplo, no compartimento anterior da perna, no compartimento superficial, volar do antebraço, é um compartimento formado ali por músculo, fáscia, osso, e dentro daquele compartimento a pressão pode aumentar. Ele é um compartimento fechado, e ele é um compartimento inelástico, ele não vai cedendo, cedendo, cedendo. Ele tem um limite de tamanho e volume que ele suporta. Né? A partir do momento que ele chega num tamanho, um volume determinado, a pressão começa a aumentar ali dentro por algum fator causador. E quando essa pressão aumenta, isso vai diminuir o fluxo sanguíneo, porque a pressão vai ser maior do que a pressão do fluxo sanguíneo que chega naquela região. E como diminui o fluxo sanguíneo, pode levar a uma isquemia, então cessa a chegada de sangue e suprimento para aquela região e para o que tiver distal àquela região, e aí vai começando a acontecer um processo de necrose, né? Um processo de morte celular de músculos, de nervo, morte de toda aquela região, uma necrose, uma destruição por falta de irrigação sanguínea. Quando a gente tem um processo de isquemia muscular, ou seja, quando diminui o suprimento sanguíneo para um músculo, isso acaba aumentando a permeabilidade da membrana. Então, as células também que estão ali ao redor dos vasos, elas começam a aumentar a sua permeabilidade. E isso vai extravasar ainda mais fluido para aquele compartimento, vai extravasar ainda mais líquido, o que vai piorar o
quadro, né? Isso vai virando ali, ó, uma bola de neve, porque a própria isquemia aumenta a permeabilidade, extravasa mais líquido, mais conteúdo tentando caber dentro daquele compartimento que é inelástico, e isso vai virando uma bola de neve. Quais são as causas comuns para isso começar, para essa patologia se instalar, né? Então, é o aumento do volume dentro de um compartimento. Pode ser, por exemplo, uma fratura da diáfise da tíbia, que é a causa mais comum. E, geralmente, a gente está falando aqui de compartimento anterior da perna, que é o mais comum. Nesse caso, quais são os músculos que estão no compartimento anterior e que serão afetados? Extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos e músculo tibial anterior. Além disso, contusões mais graves, lesões de partes moles, né, uma pancada muito forte, pode causar também. Inclusive, eu coloquei um caso clínico aqui para vocês, de um paciente que eu recebi esse ano. Ele estava fugindo da polícia, a polícia deu um tiro de borracha na coxa dele, e esse tiro de borracha ele tem uma velocidade altíssima, uma energia muito grande. E aí ele teve um impacto de alta intensidade na coxa, teve uma lesão de partes moles, não chegou a cortar a pele, mas o impacto causou a lesão, e aí esse músculo começou a ficar edemaciado, começou a extravasar líquido, e aí começou o ciclo vicioso, né? A bola de neve do que a gente chama de síndrome de compartimento. Outras causas: fratura de rádio distal, fratura de ossos do antebraço, esmagamento, né? Lesões mais graves de esmagamento. Então, são várias causas aí que podem levar a uma síndrome de compartimento. Como que a gente vai fazer o diagnóstico desse paciente? Né? O que esse paciente vai apresentar quando ele chegar lá para a gente no pronto-socorro? Dor é o primeiro sinal. Essa dor do paciente, ela geralmente é uma dor muito intensa, muito forte. É uma dor excruciante, é uma dor desproporcional, geralmente. É uma dor que não se justifica, né? Às vezes a fratura não justifica aquela dor que o paciente fica lá urrando de dor. Isso é uma dor de natureza isquêmica, é uma dor muito intensa. Então, quando a gente fala assim, primeiro sinal da síndrome de compartimento, dor desproporcional. É uma dor muito forte. Esse é o sintoma, o sinal que a gente tem que identificar e já diagnosticar. A gente nem tem que esperar os outros sinais aparecerem para a gente fazer diagnóstico, tá? Mas a gente vai falar aqui dos 7 P's que podem aparecer. Alguns falam 5 P's, outros falam 6 P's. Eu juntei tudo de todas as literaturas, de todos os livros e montei os 7 P's, tá bom? Porque aí não deixa passar nada. O primeiro é pain, de dor, né? Que é dor desproporcional. O segundo é pallor, palidez, tá? O segundo é palidez daquela extremidade. Mas isso pode demorar um pouco a acontecer. Então, por isso que a gente vai se atentar à dor, mas a gente vai falar de todos os P's aqui. Terceiro, paralisia, né? A gente pode ter ali uma alteração de força muscular por causa da lesão, tanto muscular quanto a lesão neurológica. Quarto, pulselessness, diminuição da palpação do pulso daquela extremidade, porque o fluxo sanguíneo vai estar diminuído. Parestesia, alteração de sensibilidade, porque o nervo está acometido. Poiquilotermia, ou seja, aquela extremidade fica mais fria, diminui a temperatura daquela extremidade. E o último, aumenta a pressão dentro daquele compartimento. Então, a gente sente aquele compartimento mais tenso, mais duro, né? É importante, inclusive, fazer diagnóstico diferencial de trombose, mas a trombose é mais comum no compartimento posterior, na batata da perna, enquanto a síndrome de compartimento é mais comum no anterior, tá? Então, aumenta a pressão, fica tenso, fica duro ali aquela região. E o paciente, ele sente dor quando a gente faz o movimento de extensão passiva, alongamento daquela musculatura. Então, por exemplo, se o paciente está com uma síndrome de compartimento aqui no antebraço e a gente faz uma extensão, estica os músculos, né, desse compartimento, alonga esses músculos, a dor piora, tá bom? Isso é também um sinal clássico. Aqui é o caso que eu mostrei para vocês.
é o paciente que sofreu esse tiro de borracha na parte anterior da coxa. Tá dando até para ver, tá vendo essa bolinha aqui? Roxinha, é só isso aqui. Mas o impacto foi tão grande que o quadríceps ficou totalmente machucado, edemaciado. E o tratamento para isso, a síndrome de compartimento, ela tem um tratamento cirúrgico, de urgência. É uma emergência ortopédica, precisa levar para o bloco cirúrgico para fazer a cirurgia. Qual é a cirurgia? A abertura dessa fáscia. Essa fáscia que está fechando ali o compartimento osteomuscular, osteofácio muscular. Quando eu abro a fáscia, aí eu permito que o tecido que está lá dentro se expanda e aí diminua a pressão ali dentro. Então, o tratamento para síndrome de compartimento diagnosticada é cirurgia. Então, se o paciente chega para a gente lá no pronto atendimento ou na UPA e chega um paciente com isso, eu tenho que fazer contato num hospital onde tenha bloco cirúrgico para encaminhar esse paciente. Então, é o nosso papel saber fazer o diagnóstico para encaminhar esse paciente corretamente, em tempo hábil, porque se a gente não fizer essa cirurgia em tempo hábil, vai evoluir com necrose, isquemia, ele pode até evoluir com amputação da região distal daquele membro, por isquemia, por necrose. Então, vamos tratar. Como que trata a fasciotomia? Então, a gente vai fazer aqui uma fasciotomia, nesse caso da coxa, uma fasciotomia lateral, porque era no compartimento anterior, então a gente queria acessar o compartimento anterior, a gente fez uma fasciotomia lateral, liberando ali pela região lateral da coxa, e agora com a face aberta. Olha como que a musculatura estava tão inchada que ela até fica extrusa, né? Ela até fica ali abaulada, porque estava muito edemaciado, estava muito inchado. Às vezes, a gente não consegue nem fechar essa pele, tem que deixar ela aberta 24 horas, 48 horas, 72 horas, até aquele tecido desinchar para depois a gente conseguir fechar. Se mesmo assim, depois de 72 horas, a gente não conseguiu fechar a pele, não desinchou o suficiente, a gente pode, inclusive, necessitar fazer esse tipo de sutura aqui, que chama sutura elástica. Essa sutura, a gente vai apertando ela ali de 3 em 3 dias, de 6 em 6 dias, para ir fechando aos poucos. Essa é uma criança que teve uma síndrome de compartimento no antebraço, na região anterior do antebraço. E esse aqui é um acesso que a gente fez, que é o acesso de Henry, para tratar a síndrome de compartimento do antebraço dessa criança. Falamos do primeiro tema. É claro que não dá para eu falar tudo de síndrome de compartimento, que daria 1 hora de aula. Aqui a gente está tentando falar um pouquinho de cada para vocês estarem preparados ali no pronto-socorro, tá? Existe aula, depois a gente pode fazer só de cada um dos temas, mas aqui a gente vai dar uma pincelada em cada. A segunda emergência ortopédica é a artrite séptica, que é uma infecção que acontece dentro de uma articulação. De onde vem essa infecção? Pode vir da corrente sanguínea, às vezes a gente teve uma infecção de vias aéreas superiores ou uma infecção de unha do pé, e aí essa bactéria pode cair na corrente sanguínea e ir lá para outra articulação. Ou pode ser uma lesão penetrante, um trauma ou uma cirurgia, por exemplo, fez uma cirurgia de manguito rotador, né, artroscopia. E aí, depois de uma semana, começou com infecção. Então, essa causa provavelmente não veio pela corrente sanguínea, provavelmente foi uma lesão penetrante, tudo indica que tenha sido ali durante o procedimento cirúrgico, tenha acontecido uma infecção do sítio operatório. Outra opção, disseminação local. Por exemplo, um paciente está com uma celulite ali na perna, aquela celulite paciente diabético, aquela pele, né, inchada, aquele quadro grave, e aí, de repente, uma semana depois, ele está com uma artrite séptica do tornozelo, por exemplo. Então, nesse caso, foi disseminação local. Até 80% das articulações acometidas são dos membros inferiores, que é o mais comum, por isso que eu coloquei essa foto para ajudar vocês a decorarem, que são as articulações de carga. E os joelhos são 50% mais comumente afetados. Então, o joelho ganha, é o campeão. Se você pensa em artrite séptica, você provavelmente vai ter visto ela em um joelho, que é o mais comum, tá? O paciente vai chegar como para a gente? Ele vai chegar com uma rigidez articular, febre, mas a febre ela só vai estar em 60% dos casos, então pode ser que o paciente chegue sem febre. Muita dor,
Mas aqui não é uma dor igual à anterior, não é uma dor igual à dor desproporcional na região anterior da perna ou do antebraço. Aqui a dor é na articulação, é uma dor articular, difícil até de quê? De movimentar. Então, isso é a mais fácil da gente conseguir ver ali no exame físico, porque a articulação você não consegue movimentar. Primeiro que está muito distendida a cápsula, de tanto pus que tem lá dentro, né? E segundo, porque está com muita dor. Então, ele não consegue movimentar a articulação. Edema, inchaço pode aparecer, né? Igual a gente está vendo comparativamente esses dois joelhos aqui, olha como que o direito está mais inchado. Hiperemia, que é a vermelhidão, aumento de calor local, fica mais quente. Então, todos esses sinais inflamatórios, que são sinais flogísticos, vão aparecer nesse joelho. É claro que se for um paciente imunodeprimido, ele não vai ter todos esses sintomas tão claros, tão floreados, né? Então, a gente tem que desconfiar. Se for um paciente imunodeprimido, os sintomas vão ser bem mais leves do que esses aí. O paciente, por exemplo, é acometido por uma doença imunossupressora, doença reumatológica, SIDA, né, que é o HIV, ou paciente com doença tumoral, câncer, que está fazendo quimioterapia, enfim, aparece muito. Paciente renal crônico, e eles não vão ter os sintomas tão floridos assim não, tá? Ó, esse aqui é o joelhinho mais de perto para a gente ver, né, como que está inchado e demasiado, comparando os dois aqui, uma imagem bem ilustrativa para vocês desse paciente. Pode ser causado por bactérias, vírus, fungo, bactéria mais comum, tá? Você pensou em artrite séptica, pense em Staphylococcus aureus, que é o mais comum, é o principal agente em todas as idades. Qual é o tratamento? Cirurgia. É uma emergência ortopédica, precisa ir para o bloco cirúrgico, precisa tirar aquele pus, porque com 4 horas o pus começa a destruir já a articulação. Então, eu tenho que fazer diagnóstico. É minha responsabilidade lá no pronto-socorro falar assim, hospital, eu preciso de uma vaga, tem um paciente aqui com artrite séptica, eu preciso mandar, né? Então, o tratamento é cirúrgico, tem que abrir a articulação, tem que fazer uma drenagem. Abrir a articulação, gente, a palavra chama artrotomia. Então, tem que abrir a articulação, fazer uma artrotomia e lavar, desbridar. Tirar toda aquela secreção purulenta e lavar com muito soro fisiológico, tá? Antibiótico, o tratamento é venoso. Antibiótico venoso vai ficar internado 2 a 6 semanas venoso e depois, se precisar, mais tempo oral. Mas tem que ficar internado tomando antibiótico. Aqui, vamos ver se vai rodar esse vídeo para vocês. Vai. Esse é o pus, secreção purulenta pura. E olha que eu nem tinha chegado profundo ainda, de tão acometido que estava, né? Nem todos são assim, com essa secreção purulenta tão clara. Alguns a gente fica na dúvida, mas esse aí não tem, ninguém tem dúvida, né? Essa secreção purulenta, isso é uma infecção bacteriana. Então, paciente muito grave esse aí. Bom, tratamos esse paciente de artrite séptica. Agora vai chegar outra emergência ortopédica no seu plantão, que é a amputação, né? O que a gente tem que fazer quando chega um paciente com amputação? Primeira coisa, a gente tem que saber como conduzir esse paciente. Porque às vezes a gente está no SAMU, às vezes a gente está no transporte, às vezes a gente está num setor pequeno, numa UPA ou num posto e tem que transportar esse paciente com um membro para o hospital. Então, a gente tem que saber o que fazer. Então, é agora que vocês vão aprender e não vão esquecer mais. Primeira coisa, você vai pegar esse dedo, ou esse pé, ou esse membro que está amputado, vai envolver numa compressa úmida estéril, ou uma gazinha úmida estéril. Ela vai estar molhada no soro, úmida, mas não precisa encharcar. Você vai colocar dentro de um saquinho, fechar o saquinho e colocar esse saquinho dentro de um recipiente com gelo e água. Não é só gelo, porque se for só gelo, vai congelar e aí não tem como operar. É só resfriar com água e gelo. O ideal, cai na prova inclusive, é que esteja a 4 graus Celsius. Então não fica a 0 graus, não vira gelo, o dedo não congela. Ele fica a 4 graus Celsius, ele fica resfriado. Por que eu tenho que pôr no saquinho? Porque se eu enfiar o dedo direto ali na água com gelo, ele vai ficar aguado, embebido, ele vai ficar edemaciado, eu vou perder todas as minhas estruturas, eu não consigo fazer o reimplante.
Então, esse dedo tem que estar umedecido na gazinha estéreo, dentro de um saquinho, dentro do balde com água e gelo. Combinado? Transportei esse dedo, vai chegar lá no hospital. Isso aqui eu já falei para vocês, 4 graus Celsius é o ideal. Agora chegou lá no hospital, como que eu vou saber se vai dar para reimplantar ou não? Primeiro é a qualidade daquele transporte, se foi feito adequado ou não. E segundo é o tempo de amputação. Por exemplo, se chega um dedo até 24 horas amputado, se tiver um profissional treinado ali no hospital para isso, ele vai conseguir fazer o reimplante. Mas se chega um antebraço todo amputado, ele não aguenta 24 horas, porque a massa muscular é muito grande e ela vai já ter necrosado nesse período. Então, quanto mais músculo eu tenho no coto de amputação, no membro amputado, menos tempo eu tolero, menos tempo eu aguento até a cirurgia. Então, se for só um dedo, aguenta às vezes até 24 horas. Mas se for o braço inteiro, às vezes só 6 horas que ele vai aguentar até chegar no hospital. Na dúvida, então, considera que é 6 horas. Manda e tem que chegar no hospital, tem que estar entrando no bloco cirúrgico com 6 horas de amputação. Então, é uma coisa que precisa de diagnóstico rápido, atitude rápida, entrar em contato rápido para esse paciente chegar no bloco cirúrgico rápido. Aqui foi um caso de um paciente que teve um pé amputado com lâmina, uma lâmina cortante, e ele chegou para a gente, né? O pé estava dentro de um saquinho, o músculo, né, estava com uma cor aqui na hora do trauma. Olha a cor que foi na hora do trauma. Essa imagem é de quando ele chegou lá na UPA, onde ele chegou, né? Eles mandaram essas fotos. Veja a corzinha do músculo, normal, né? A corzinha do músculo é mais vermelhinha. Agora eu vou mostrar para vocês como que o pé chegou para a gente. Olha como que chegou com um músculo mais pálido, né? Já com isquemia, com necrose, claro, né? Já estava amputado, chegou no saquinho e tudo. E aí a gente fez o reimplante. E aí existe uma ordem de fazer o reimplante, são várias estruturas que têm que ser construídas. A gente tem que fazer um reimplante nessa ordem aqui. Existe até um mnemônico, que é o BFAMV. Primeiro a gente faz o bone, que é o osso, depois a gente faz tendões extensores, depois a gente faz tendões flexores, depois a gente faz a artéria, depois a gente faz o nervo e, por último, a gente faz a veia. Cada literatura traz de um jeito, tá? Isso aqui é o que a maioria das literaturas vão trazer para a gente, é o que é mais fácil de decorar, que é o BFAMV. Mas um livro ou outro vai alterar a ordem de algum item ou outro na hora de reconstrução. E se tem um quadro muito grave de isquemia, você vai trazer a artéria aqui para a primeira etapa. Combinado? Se tiver muito tempo e tudo. Mas aqui, ó, BFAMV, ordem de reimplante, o bone é o primeiro. Como que eu vou fazer o bone? Com estabilização esquelética. Como que eu faço? Fixador externo, que é essa imagem que a gente fez. Essa aqui é a imagem da estabilização esquelética, a fixação da tíbia com o fixador externo. E aqui depois a gente fez a parte do reparo arterial, parte do reparo venoso, as tenorafias, tá? Então a gente fez tudo aqui, e esse é o nervinho que a gente fez. A minha mãozinha levantada aqui, porque o nervo foi eu, entrou uma equipe, tá, gente? Isso aqui é muito difícil uma pessoa só fazer sozinha, é uma cirurgia muito grande, entra geralmente uma equipe para fazer junto, tá? E aí esse é o resultado final, depois a gente deu alguns pontos, mas aí a gente fez o reimplante, né? Então entrou o ortopedista, o cirurgião vascular, cirurgião de mão, que fui eu para fazer o nervo, entrou todo mundo. Resolvemos esse caso. Amputação. Agora vamos aprender sobre a última emergência que a gente vai falar hoje. Não é a última emergência que vocês precisam aprender, mas é a última que a gente vai trazer aqui na aula de hoje para a aula não ficar muito grande, que é a fratura exposta. O que é fratura exposta? É toda aquela fratura que vai ter uma comunicação do seu foco de fratura com o meio externo, com o meio ambiente. Por quê? Porque aí bactérias do meio externo vão entrar e vão contaminar ali o osso, né? Não necessariamente o osso precisa sair para fora, então você não precisa ver o osso para ser uma fratura exposta. Mas se tiver uma ferida que comunica o sangue da fratura lá de dentro, aqui com aqui fora, é fratura exposta e deve ser tratada como tal. Combinado? Então, comunicação do hematoma da fratura com o meio externo é fratura exposta.
Por exemplo, fratura dentro da boca. É fratura exposta, comunicou o osso com o meio externo. O meio externo, né, o canal, a boca, né, tubo digestivo é meio externo, bactérias do meio externo e é considerada fratura exposta. Ou uma fratura de bacia, que comunicou com o canal vaginal, por exemplo, ou com o intestino, né, fratura exposta também. Mas o mais clássico, o mais comum, claro, é a fratura na perna. Essa aqui ninguém tem dúvida, né, gente? O osso está para fora, todo mundo sabe que isso aqui é uma fratura exposta, mas às vezes vai chegar assim para você. Um furinho. E se esse furinho comunicar o sangue da fratura com o meio externo, é fratura exposta. Em geral, as fraturas expostas, para elas, né, romperem ali a integridade da pele, elas são fraturas com uma energia de trauma maior. Às vezes, acidente automobilístico, motociclístico. O que mais chega para a gente é moto, né, gente? E também projétil de arma de fogo, que é o tiro, né, a bala. Toda fratura causada por um tiro é uma fratura exposta, porque eu entrei com a bala lá na fratura, né? Então, eu levei comunicação do meio externo lá para dentro do osso. Então, todo tiro, toda bala, todo PAF, projétil de arma de fogo, é fratura exposta. Qual o risco de uma fratura exposta? Por que a gente, né, por que é tão importante eu fazer esse diagnóstico e eu tratar essa fratura como tal, igual eu tenho falado aqui? Porque a lesão, ela é uma lesão de alta energia, então, mesmo que a fratura não pareça tão grave, às vezes é uma fratura linear, uma fratura transversa, ela teve um impacto grande, então teve lesão concomitante de partes moles. Isso favorece o quê? Infecção. Mais tecido morto ali para as bactérias se multiplicarem, né? Então, isso vai prejudicar a consolidação. Além disso, quanto mais lesão de partes moles, menor a irrigação sanguínea ao redor, mais difícil ainda consolidar aquela fratura. Então, por isso que a fratura exposta, ela está susceptível, sujeita à infecção e ao retardo de consolidação, um atraso de consolidação, uma demora maior para aquele osso consolidar. Então, esse é o problema da fratura exposta. Esses são os problemas da fratura exposta. Segundo esse trabalho, a tíbia é o mais comum de ter fratura exposta e é o mais comum da gente receber, né, no dia a dia. A pele da região anterior da perna é muito fininha, subcutâneo praticamente não tem nem músculo. Se vocês palparem aí a crista anterior da tíbia de vocês, vocês vão ver que se fizer um corte aí, quebrar, vai ter fratura exposta. E a gente tem algumas classificações para graduar a gravidade dessas fraturas expostas. A mais utilizada no Brasil é a de Gustillo e Anderson, que ela é dividida em 1, 2, 3 e 3A, 3B e 3C. É a mais usada para a gente. Tipo 1 seria uma fratura exposta, mas com uma exposição mínima. Igual aquele punho que eu mostrei, que dava até dúvida. Menos de 1 centímetro de exposição. Tá até limpa, né? A fratura não parece estar muito suja. É uma fratura exposta que dá para a gente, às vezes, fazer até o tratamento definitivo daquela fratura, sem, às vezes, precisar de fixador externo. Já o tipo 2 já é uma exposição maior, né? Às vezes uma exposição maior que 1 centímetro, até uns 10 centímetros. Não tem uma lesão excessiva de partes moles, mas é uma lesão maior, não chega a ser tipo 1. A tipo 3 já é uma fratura mais grave, às vezes uma fratura segmentar, que é uma fratura que acontece em 2 pontos diferentes do mesmo osso. É uma fratura com, às vezes, uma exposição óssea que a gente não consegue, às vezes, fazer uma limpeza ali adequada e precisa ampliar o acesso, abrir ainda mais, porque está mais sujo. E também amputações, quando chega a amputação já é 3. E quando a gente não precisa de fazer retalho para cobrir, a gente consegue fechar a pele. Essa é a 2. Quando é a 3, é a fratura segmentar, tá, gente? Eu já adiantei. É a fratura segmentar, dano excessivo de partes moles e amputação traumática. Agora que a gente divide em 3A, 3B e 3C. Tira uma... eu vou mandar para vocês, tá? Esse PDF. Porque isso aqui às vezes confunde, e aí eu prefiro que vocês batam um olho lá, abre no celular o PDF e confira a classificação, tá? 3A, 3B e 3C, que tem as subdivisões. Vou mandar para vocês.
que a gente faz quando a gente chega numa cena de trauma e tem um paciente com uma fratura exposta? É claro que a primeira coisa é o ABCDE do trauma, né? Salvar a vida do paciente. Mas depois que a gente fez o ATLS, a gente vai cuidar daquela fratura. A fratura deve ser isolada, a ferida deve ser isolada o quanto antes. Então, você vai pôr ali uma compressa ou gás estéreo, cobrindo, atadura crepom, cobriu aquela ferida. Só vai ser aberta uma única vez lá pelo ortopedista para ele examinar, porque toda vez que ficar abrindo, vai entrando bactéria e contaminando mais. Então, fechou ali, só vai abrir lá dentro do hospital. Quando o paciente chega ali no pronto-socorro, na sala vermelha, no ponto atendimento, o mais importante é, detectou que é fratura exposta, começa antibiótico venoso. Esse foi o fator que mais protegeu e diminuiu o risco de infecção em fratura exposta, segundo os estudos. Então, o mais importante quando o paciente chega e você viu que é fratura exposta é começar o antibiótico venoso. Qual antibiótico que eu vou fazer? Que cubra germes gram-positivos. Geralmente são as cefalosporinas de primeira geração, que é cefalotina, cefazolina. Então, esses a gente, se tiver disponível, a gente já começa com eles. Se tiver muito contaminado, muito sujo, com barro, grama, a gente já vai entrar com outros antibióticos que têm um espectro alargado, maior, que vai cobrir também gram-negativos, né? Então, a gente vai adicionar aí os aminoglicosídeos, né? A gentamicina, por exemplo. Quando a gente tem ainda um quadro ainda mais grave de contaminação, por exemplo, risco de contaminação assim, em esgoto, né, em rios, a gente pode entrar até com outros antibióticos ampliando o espectro. O tempo que vai ficar esse antibiótico é controverso na literatura, mas geralmente no mínimo 48 horas. Esse paciente recebeu antibiótico, é suficiente? Não. O tratamento de fratura exposta inclui também cirurgia, é uma emergência ortopédica. Ele vai para o bloco cirúrgico em ambiente estéreo para fazer uma limpeza, uma lavagem, um desbridamento com soro fisiológico daquele lugar onde foi a fratura. Tem que lavar. A quantidade de soro que eu vou usar para lavar é controversa. Por exemplo, no polegar, eu vou usar uma quantidade de soro e na perna, na tíbia, eu vou usar muito mais soro, né? O objetivo é conseguir uma ferida que esteja limpa, sem tecido desvitalizado, sem detrito, sem sujeira. Tirar todo o músculo que tiver morto, necrótico, eu tenho que remover, senão ele vai ser ambiente de cultura para as bactérias. Então, tem que limpar bem. Chama desbridamento rigoroso. E, se necessário, eu vou fixar essa fratura. Eu posso colocar um fixador externo, igual eu mostrei lá no reimplante, aquele estilo de fixador externo, ou se for dedo, né, fratura de metacarpo ou falange, eu posso usar os fios de Kirchner, que são os pinos metálicos. Por que é bom? Qual é a vantagem dessa estabilização? Né? A gente está fazendo um controle de danos, a gente está mantendo a fratura alinhada até as partes moles que estão ao redor, músculo, tendão, pele, recuperarem, cicatrizarem. Isso vai ajudar também a diminuir a infecção, porque diminui o movimento no foco de fratura. Permite também o quê? Mobilização precoce das outras partes. Por exemplo, fraturou a tíbia, eu coloco um fixador externo na tíbia e eu permito que no dia seguinte o paciente movimente tornozelo e joelho, por exemplo, diminuindo o risco de rigidez, diminuindo o risco de trombose venosa profunda. Então, a gente vai fazer aí uma movimentação precoce. Para isso, eu preciso estar com aquele osso estável, senão o paciente não aguenta de dor, movimentando ali sem uma fixação. Do 5º ao 8º dia que eu fiz essa fixação, seria o ideal para eu converter para a cirurgia definitiva, se for necessário. Então, eu coloquei aquele fixador externo, aqueles pinos, pinos e barras, igual vocês viram ali. E aí, quando chega uma semana depois, eu posso tirar tudo, se tiver sem infecção, né? Se tiver adequado, se tiver com as partes moles boas, eu tiro aqueles pinos todos e faço a cirurgia definitiva, uma haste de tíbia, por exemplo, que é dentro do osso. Então, seria o ideal aí, com uma semana, converter o controle de danos, que a gente fez inicialmente, para a cirurgia definitiva. Combinado? Tem uma perguntinha aqui. Na fratura exposta, com abertura menor que 1 centímetro, também
tem essa lavagem com soro? Sim, tem que fazer a lavagem com soro fisiológico e o ideal é que seja em bloco cirúrgico. Em alguns casos, a gente vê muito uma limitação mesmo do sistema. Por exemplo, o paciente chega na UPA, paciente SUS não consegue, às vezes, encaminhar para algum serviço maior para conseguir fazer essa limpeza e acaba fazendo essa lavagem lá, né, na pia lá do consultório do ortopedista, principalmente quando é fraturinha assim, né, nos dedos. Isso acontece muito, mas é por uma limitação do sistema. O certo, o correto é esse paciente ir para um bloco cirúrgico, receber ali uma antisepsia adequada, abrir aquela região, anestesiar, lavar, suturar, fixar se necessário. Então, o ideal do tratamento, né, o melhor que seja feito para o paciente é que todas as fraturas sejam lavadas com soro fisiológico em ambiente cirúrgico. Mas, às vezes, a gente tem alguma limitação do sistema de saúde. Tem mais uma pergunta. O ferimento é na parte proximal da tíbia e a linha de fratura é distal. Posso considerar como exposta? A princípio, não. A princípio, essa fratura não vai ter comunicação. Mas se tiver um descolamento da pele de fora a fora, for uma lesão grave, e tiver comunicação do sangramento da fratura distal com a parte proximal, aí sim seria considerado uma fratura exposta. Mas se for só um corte simples na região proximal e a fratura for lá distal, não tiver descolamento de pele, não é fratura exposta. Tem que comunicar o hematoma da fratura, o sangue da fratura, com o meio externo. Às vezes é realmente difícil fazer o diagnóstico. Uma coisa que ajuda muito é ver se esse sangue é mais abundante, que aí geralmente ele vem, né, da região do osso, e se esse sangue tem gotículas de gordura, porque dentro da medula do osso, da medula óssea, a gente tem um tecido gorduroso, gordura amarela, então ele vem com sangue com gotículas de gordura. Então, se tiver um sangue mais abundante, um sangramento ali mais contínuo, né, sem ser jorrando, claro, porque na maioria das vezes não tem lesão arterial. Se tiver lesão arterial, é mais uma urgência, né, de ir correndo para o bloco cirúrgico. Mas se tiver aquele sangue ali saindo, né, não para de sangrar e tem um sanguinho com gotículas de gordura, então você provavelmente está diante de uma fratura exposta e uma lesão que está comunicando. Esse é um exemplo de fratura exposta. Eu não sei se daí vocês conseguem ver, mas aqui tem um corte de 3 centímetros e era um furinho de menos de 1 centímetro. Mas esse furinho comunicou a fratura com o meio externo, então eu tive que levar para o bloco cirúrgico, eu ampliei um pouquinho o furinho para eu conseguir jogar soro lá dentro, ampliei um pouquinho, lavei com soro fisiológico, coloquei o fixador externo, dei 2 pontinhos ali, não precisa fechar hermeticamente essa ferida, porque se tiver que drenar sangue, se tiver que sair alguma coisa, tem que deixar sair. Nesse caso, a gente não vai prender a bactéria lá dentro, entre aspas, tá? Então, a gente vai fazer essa fixação aí com essa limpeza. Fica mais ou menos assim, depende, né? Tem vários modelos de montagem de fixador externo. Esse é um fixador externo linear, ele está em um plano único. Aqui é um exemplo de fratura de fêmur. Olha a diferença da fratura quando ela chegou e como a gente manteve um alinhamento adequado com o fixador externo. Isso até ajuda a musculatura não encurtar para a hora da cirurgia a gente ter mais facilidade, né? Senão a gente tem que fazer muita força ali durante o procedimento cirúrgico. Então isso facilita para o paciente recuperar a mobilidade precoce, diminui a dor do paciente, diminui o risco de infecção, melhora o procedimento cirúrgico definitivo. Então, a fixação externa, que é o controle de danos, é excelente para o paciente com uma fratura exposta. Esse é um outro caso, esse paciente teve fratura exposta do fêmur direito, do fêmur distal esquerdo e da tíbia esquerda. Como é fratura de fêmur distal, ou seja, ela é praticamente articular, a gente tem que fazer esses fixadores externos que são transarticulares, eles têm que atravessar a articulação, porque eu preciso fixar ele em um osso estável. Então, eu fixei na parte proximal do fêmur e na parte proximal da tíbia, porque a parte do joelho ali estava totalmente instável. Então, isso pode acontecer também, essas montagens mais complexas podem ser necessárias, tá? Aqui as nossas referências bibliográficas para essa aula. Vou enviar para vocês o PDF da aula.
leiam aí com o QR Code, e lá tem a classificação de Gustillo e Anderson. Então, tá no plantão, se precisou, você olha lá, anota. Por quê? Isso ajuda muito no registro de prontuário médico também, né? Por questões legais, para você também se proteger e descrever exatamente o que você encontrou ali quando o paciente chegou. Quanto maior o Gustillo e Anderson, mais grave aquela lesão, ou seja, pior o prognóstico daquele paciente. Se vocês quiserem enviar agora, mandar dúvidas aí no chat, podem enviar. Pode ligar o microfone também. 50 pessoas, que ótimo! Espero que vocês tenham assistido tudo aí desde o início. Doutora Marcela, muito obrigado pela aula. Aqui em um dos campos da Laorte, né, no Hospital Geral daqui do estado de Alagoas. Então, assim, fratura exposta e amputação chega muito assim de rodo, principalmente carro e moto. Acidente de carro e moto aqui, não sei como é aí, mas assim, aqui em Alagoas acontece demais. Então, são temas assim bastante importantes, né? E aí a minha dúvida que eu tenho é em relação ao caso que a senhora mostrou de amputação, assim, o pós desse paciente, seria como nesse caso? O quê desse O paciente? pós dele. O pós, Então, cirúrgico. o pós-operatório desse paciente é muito delicado, porque a gente tem que deixar esse paciente anticoagulado, porque senão ele pode evoluir com uma necrose de extremidades, e esse paciente, ao mesmo tempo, ele precisa manter aquele membro elevado, aquecido, porque a gente quer manter perfusão naquela parte que foi reimplantada. Se a gente notar qualquer alteração, por exemplo, congestão venosa, obstrução arterial, a gente precisa reabordar aquele paciente nos primeiros dias pós-operatórios, às vezes em 24 horas, 48 ou 72. Então, naqueles primeiros 4, 5 dias, ele vai ficar internado, anticoagulado, membro aquecido, e a gente vai ficar de olho, né, ainda mais para a gente ver se vai precisar de alguma reintervenção daquele paciente, desses casos. Não são todos os casos que conseguem sobreviver aquelas partes amputadas. Esse paciente, por exemplo, ele chegou, ele já tinha mais de 7 horas de amputação, então já tinha um prognóstico ruim para amputação, e ele teve um pequeno detalhe. Ele chegou com o membro aquecido, não resfriado. Eles foram orientados a transportar o membro aquecido. Talvez algumas equipes, né, não sei como eles fazem, talvez eles realmente tenham esse protocolo, mas nós da ortopedia e da cirurgia da mão, o nosso protocolo é resfriar a 4 graus Celsius. Então, isso pode contribuir ou não para sobrevivência da amputação. Mas o pós-operatório a gente tem que ficar de olho, de preferência o médico que fez o reimplante passar no paciente de 12 em 12 horas ou de 24 em 24 horas, se possível. Perfeito. Esse paciente seria possível acontecer nele uma síndrome compartimental? Seria possível, mas os compartimentos dele ali da perna estão todos abertos, né? A gente não fecha o compartimento. A gente sutura músculo, tendão, nervo, artéria, mas a gente não sutura a face hermeticamente. Ele está com o compartimento aberto naquele caso. O que ele pode evoluir é com uma necrose de extremidades e uma doença renal por causa da mioglobulinúria, que ele vai evoluir se ele tiver uma doença de destruição muscular grave. E aí, por isso que muitas vezes esse paciente vai para o CTI para ficar sob vigilância. Ok? Entendi. Tem mais uma perguntinha aqui no chat. Ó. Qual seria a complicação da síndrome de compartimento? A complicação é não ter fluxo sanguíneo. Então, evoluir com isquemia, necrose e amputação. Então, se a gente não trata uma síndrome de compartimento, ela vai evoluir com necrose e amputação daquele membro. Vai necrosar. Tem mais uma perguntinha do Vinícius. É indicado fazer artrocentese para aliviar a dor e para cultura na artrite séptica, caso só tenha possibilidade de cirurgia em alguns dias? Se você tiver certeza que a artrite séptica, é cirurgia imediata. Não tem que esperar. Se você tiver dúvida
se é ou não artrite séptica, você pode fazer uma artrocentese, aspirar aquele líquido para mandar para uma análise, e aí você vai pedir tanto cultura quanto análise do líquido, para você ver quantidade de proteína, quantidade de glicose, quantidade de células presentes naquele líquido. Se você fizer só cultura, pode ser que passe desapercebido, porque não é 100% que vai vir com cultura positiva. Metade vai vir com cultura positiva. Então, tem que mandar também para análise de líquido. Se você tiver dúvida, aí você pode fazer uma artrocentese. Mas se você não tem dúvida, se é artrite séptica, é tratamento cirúrgico o mais rápido possível. Combinado? Mais alguma dúvida?